Amigos, bom domingo a todos. Gente, eu estou com uma rotina um tanto atribulada, porque eu estou começando um novo projeto. Só para recapitular aqui, eu tenho uma consultoria jurídica para casos mais complexos, chama LKC Jurídica, o portal lkcjurídica.com. Possuo uma empresa de treinamentos, que ali eu tenho mentorias, cursos, infoprodutos. Eu tenho esse canal, Restauração SA, tenho o canal Sua Jornada Eleitoral, de estratégia eleitoral para políticos, direito eleitoral, tenho o canal Mentalidade Jurídica, voltada para advogados de elite, tenho o meu perfil no Instagram, Restauração SA, o meu perfil Mentalidade Jurídica, estou escrevendo livro, estou gravando um curso bem complexo para advogados, envolvendo persuasão, inteligência artificial. Então, minhas mãos estavam cheias, porém eu decidi abrir uma nova empresa e essa empresa também vai ser jurídica, vai ser um escritório com um nicho de sustentação em massa, que vai começar virtual, em pouco tempo vai ser físico, com bastante gente lá. Então, assim, eu estou com as mãos cheias e esse domingo, como todo dia para mim, é segunda-feira. Mas eu nunca deixarei vocês sem uma reflexão aqui no canal Restauração SA e, portanto, serei breve. Era uma vez um lenhador que vivia na Idade Média e ele vivia numa floresta. O que que ele fazia? Ele plantava pequenas hortaliças ao redor da sua casa e saía para caçar com seu machado. Então geralmente ele se alimentava de codornas, lebres, coelhos, que ele conseguia às vezes com machado, às vezes com uma rede se alimentar. Um dia ele saiu para caçar e ele entrou numa clareira e viu um bicho se movimentando. Ele achou que fosse um coelho. Só que não, era uma raposa e ele ficou com medo. Ele se escondeu atrás de uma árvore, embora um homem seja muito maior que uma raposa é um predador carnívoro, né? Óbvio. Então ele se escondeu atrás de uma árvore e ele viu que a raposa sangrava muito na pata, estava com machucado na pata, estava lambendo a pata. E aí ele ficou admirado com aquilo, porque ele falou: Nossa, mas o que que aconteceu com ela? Será que eu conseguiria abatê-la? Ficou pensando, mas acabou preferindo se afastar ainda mais. De repente ele ouviu um rugido violento e apareceu um tigre imenso. E o tigre chegou bem perto da raposa, e a raposa meio que se abaixou num sinal defensivo, se encolheu, né? Postura corporal de defensiva. E o tigre olhou para ela, virou e foi embora. Aí o lenhador ficou muito curioso. Falou: O que que aconteceu? Aí o tigre voltou com uma codorna, um passarinho morto, e jogou para a raposa comer. Aí a raposa comeu aquele passarinho, e o tigre foi embora. Aí a raposa recuperou as suas forças, lambeu as feridas, ajeitou assim e foi andando mancando, mas conseguiu. Ela estava com muita fome, ela estava muito fraca, ela ia morrer ali. E com aquela refeição, literalmente se refez e saiu. Aí o lenhador voltou para a cabana dele, sem caçar nada, em choque. Pensou assim: Nossa, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Ele mandou o tigre para sustentar a raposa. Nossa, que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu não vou fazer mais nada na vida. Aí, daquele dia em diante, ele parou de plantar as hortaliças, parou de caçar, parou de cortar lenha. Ele simplesmente ficou em casa esperando Deus prover. Literalmente isso. E aí, o que aconteceu com ele? Basicamente, ele foi perdendo peso, ficando desidratado. Ele viu que tinha uma coisinha ou outra no armário, mas ele ficou num tal ponto que ele começou a ficar fraco, porque ele tinha a crença de que Deus iria prover ali para ele. Até que chegou um momento que ele estava quase morrendo. E aí ele implorou para Deus: pelo amor de Deus, me salva, eu acredito em você, não sei o que lá. Quando ele estava à beira da morte, um anjo chegou para ele e falou assim para ele: seja refeito. E fez um gesto e ele foi restabelecido. Como se ele tivesse novinho, assim, com toda a energia, como se ele acabasse de fazer uma refeição. Aí o anjo olhou para ele assim, com um olhar, né, meio assim, falou assim: da próxima vez, siga o caminho do tigre. E o anjo desapareceu. Ele ficou envergonhado. Fim da história. Qual que é a moral da história normalmente do caminho do tigre? Que o fato de você receber uma provisão não significa que você não tenha um propósito aqui nesse mundo.
Então, eu acredito na provisão do Criador sempre. Jesus fala isso lá em Mateus, que o nosso Pai nos cuida. Eu tenho essa fé. Primeiro, volte nos vídeos anteriores que você não assistiu para separar fé de crença. Se você tem fé numa coisa, é muito provável que ela vai acontecer, principalmente se ela é relacionada ao Criador. Por isso, essencialmente será relacionada ao nosso Criador. Então, se você tem fé, Deus proverá, né? Como Abraão falou ali no momento do sacrifício para Isaac. Jeová Jireh, Deus proverá. Yahuwah Jireh, né? Mas enfim, traduzido para o português. O nosso Deus, ele é provedor, ele não nega o próprio nome. Então Deus pode nos prover tudo que a gente precisa, desde que a gente creia. A maioria das pessoas não tem a fé verdadeira. Ela tem uma esperança, um outro conceito que eu já expliquei aqui, não vou explicar hoje. Mas a gente também tem um propósito nesse mundo, independente da nossa provisão. E esse propósito é um propósito individual que você tem que buscar. Você não pode se acomodar na sua vida. Então, você tem que seguir o caminho do tigre. Você tem um valor dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem um valor pessoal muito grande. E às vezes você entrou numa vida em que você foi programado para ir na escola X, fazer a faculdade Y, seguir o caminho X, que alguém te falou. Você foi todo programado e você deixou esse valor de lado. O meu apelo hoje é para que você pegue um papel, pegue tipo um caderno, um papel, uma caneta, e escreva aquelas coisas que fazem seu coração cantar. Eu já fiz isso algumas vezes, mas estou fazendo de novo. Coisas que você acha que você realmente nasceu para fazer. Mesmo que você não acredite ser capaz ou não tenha coragem. Começa a puxar isso de dentro de você. Começa a pensar no caminho do tigre e seguir esse caminho do tigre. Eu, particularmente, prefiro o caminho desse aqui, ó. O leão de Judá, o grande, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Mashiach, que é a inspiração máxima. Mas, assim, esse conto específico que eu usei, o caminho do tigre, é para você entender que você tem que começar a tomar atitudes em direção ao seu propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sobrevivendo. É como se você fosse um vegetal. Você vai levando a vida, vendo Netflix, comendo porcaria, vendo novela, vendo futebol, tomando uma cervejinha com os amigos. Chegou lá, tá com 80 anos, não fez nada, não cumpriu nada, às vezes nem sabe o que era a sua vida. Então, meu apelo é esse, minha reflexão é essa. Siga o caminho do tigre. Meu nome é Lucas Marcili e esse é o canal Restauração SA. E eu, seguindo o caminho do tigre, vou correr muito, que eu tenho muita coisa para gravar hoje, tenho muita coisa para ler e muita coisa para estudar. Um grande domingo a todos e tchau, tchau. Shalom.